Porque Cristo ressuscitou, temos uma viva esperança. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 9. Segura, depois nós vamos, no final, ler Romanos 8. Mas agora para o início da mensagem, primeira carta de Pedro 1, do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor, preste bastante atenção. Aos eleitos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se nos céus, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontecerá para que fiquem comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizíveis e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, santo e eterno, de misericórdia, nessa noite, Senhor, nessa última mensagem da nossa série pós-ressurreição, série de Páscoa, da estação da Páscoa, eu peço que o Senhor comunique aos nossos corações, fale conosco, captura a nossa atenção, nos faz ouvintes atentos à Tua palavra. Não nos permita, Senhor, a estarmos dispersos ou distraídos, mas queremos ouvir a Tua palavra, para que nos nossos corações entrem a boa palavra da fé, para que a fé cresça e dê bons frutos. Eu oro confiando na Tua bondade, no Teu amor e no Teu caráter. Amém, 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 amém. Se tem uma dica que eu posso dar para você nessa noite, tire essa semana e medite na primeira carta de Pedro, antes do Pentecostes. Nesses dias que eu estava um pouco enfermo, eu li pelo menos umas 3 vezes a primeira carta de Pedro e posso garantir para vocês, você sabe, a palavra de Deus, mas foi um bálsamo ao meu coração e à minha vida. Então, tire o tempo dessa semana para meditar na primeira carta de Pedro. Carta curta, mas muito poderosa, preciosa, enriquecedora. Meus irmãos, esperança cristã. Cristo ressuscitou, temos uma esperança viva. A esperança cristã diz respeito não somente ao nosso
futuro individual. É bem comum quando nós pensamos em esperança, você já ouviu isso tantas vezes nesse lugar, você pensar sobre a ressurreição dos mortos. E é verdade, esperança cristã tem uma relação, tem a ver com a ressurreição dos mortos, sim. Nossa esperança está no retorno de Jesus Cristo. O evangelho que nós pregamos tem como parte do seu fundamento, da sua história, da sua narrativa, o retorno de Jesus Cristo. O evangelho completo envolve o retorno de Jesus. E quando você prega o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, você precisa anunciar o Cristo que está retornando, Jesus que está retornando. Então, a esperança cristã, quando é pensada, ela é pensada por esses meios, né? O nosso futuro individual, um dia onde a terra dará de volta ali os filhos de Deus, né? Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, ele fala: não sejam ignorantes acerca dos que dormem, porque um dia, no soar da 7ª trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que estivermos vivos na ocasião, teremos os nossos corpos transformados para nos encontrarmos com Ele nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Esperança cristã envolve tudo isso, mas também esperança cristã envolve o nosso futuro cósmico. Esperança cristã envolve a restauração do universo, envolve tudo que Deus criou. E isso não pode ser ignorado ou simplesmente diminuído pela igreja. Se você fala de esperança cristã, você está falando da restauração de todo o cosmos. Você está falando de tudo que envolve criação. Sim, perceba, fala de ressurreição, fala de esperança, de termos o nosso rei aqui conosco, mas na ocasião do retorno de Jesus, todo o cosmos será afetado, toda a criação será afetada, assim como a criação foi afetada na morte e na ressurreição de Jesus, né? O que Jesus fez na cruz e no domingo de Páscoa, por mim e por você, Ele fez por toda a criação. Então, esperança viva, esperança cristã envolve restauração. A promessa que o Senhor restaurará todas as coisas. A promessa que nós teremos um dia novos céus e nova terra. Isso não pode sair do seu coração, isso não pode sair da sua mente. Quando você pensa em esperança cristã, pense ressurreição dos mortos, retorno de Jesus, mas pense também novos céus e nova terra. Você não pode diminuir isso. E essa promessa se torna ainda muito mais relevante na atualidade, tendo em vista, por exemplo, o aquecimento global, os desastres naturais. Estamos agora presenciando com muita dor o que está acontecendo no sul do país. Sabe, meus irmãos, logisticamente nós estamos bem distantes, mas graças a Deus, que bom que a igreja do Senhor está ali presente. A igreja tem se mobilizado, ido com os joelhos e com as ofertas. Ofertas estão chegando, pessoas que estão mais próximas se mobilizando, se movendo. O Senhor está nesse momento levantando o seu povo para fazer a diferença. E é nessas horas mesmo que a igreja faz a diferença, e faz muita diferença, porque nós não esperamos de governos terrenos, nós não esperamos de Cristo Jesus e o seu povo na terra, que sinaliza o seu reino. Isso é reino de Deus. Então, em ocasiões como essa promessa de novos céus e nova terra, restauração de todas as coisas, nunca se faz assim tão relevante. E nós devemos atentar para isso. Nós devemos observar, aquecimento global não é um discurso de instrumentalização política. Entenda bem. Sabe, parece que tudo que nós queremos, tudo que envolve o cuidado com a terra, tudo que envolve o cuidado da cidade, nós queremos fazer isso uma guerra cultural, uma guerra política. Já parou para pensar nisso?
Tudo você vai levando para esse lado, inclusive agora. Sim, existem questões políticas envolvidas, mas entenda, nós devemos ter muito cuidado para não cairmos nessa armadilha. Como agora, com a situação do Sul, pessoas utilizando a dificuldade, e de fato existe uma grande burocracia no Brasil. O Brasil é bem burocrático, uma série de coisas. Nós somos acolhedores, calorosos, somos assim, mas somos bem burocráticos com uma série de questões. E dificultamos mesmo as coisas. E mesmo diante de todo esse cenário, infelizmente, nós estamos observando cristãos utilizando toda essa dificuldade para fazer uma espécie de guerra cultural e política, e não atentando para a necessidade, o que se espera agora. Não caia nessa armadilha, meu irmão e minha irmã. Não seja devoto a uma ideologia, seja um cristão que tenha a esperança viva no seu coração, a promessa na restauração de todas as coisas. E porque nós cremos na restauração de todas as coisas, nós nos movimentamos na terra, nós ajudamos. Se tem um povo que precisa ter e necessita ter uma consciência de cuidado, uma consciência ecológica, de cuidado, é o povo de Deus. Por quê? Porque nós afirmamos que todas as coisas serão restauradas por meio de Jesus Cristo. Só que parece, meu irmão, que de alguma forma você recebeu instruções teológicas ou de alguma tradição que vivemos uma espécie de abandono sem perceber. Eu conheço pessoas que creem nisso. Fala assim: olha, eu creio que Jesus, Ele retornará à terra, que todas as coisas serão restauradas, mas a sua postura, a forma como eles vivem, não correspondem. Não testemunham isso. Isso aqui é um grande exemplo. Nós falamos que todas as coisas serão restauradas, que o Senhor, que todo o cosmos foi afetado, será restaurado por meio da obra de Jesus Cristo, mas continuamos ainda não cuidando do planeta, sendo totalmente irresponsável com tudo. No nosso cenário, na nossa casa, no meio que convivemos, nós temos um grande exemplo aqui, né? Essa mensagem vai para a internet, e aí toda a internet vai ouvir vocês, todos nós sendo exortados aqui, né? Que bom, isso é muito bom, é bom demais. Quantas vezes instruímos, adote um copo, tome cuidado, e às vezes, por vezes, o culto finaliza cheio de copo no chão, papel jogado no chão, sabe, lixo. Quem convive comigo sabe que eu sou bem chato com algumas coisas. Às vezes e sou mesmo, fico no pé ali, porque eu não vejo que é uma questão de educação. Falta consciência de esperança viva. Não é uma questão de educação. Você pode falar: não, nossa, o povo mal educado. Não, não é mal educado. Existe uma educação ali, mas esse tipo de educação é uma educação de abandono. Um abandono com tudo. Parece que nós cremos de uma forma e vivemos como escapistas, como se um dia o Senhor Jesus vai nos arrebatar e tudo isso vai ser destruído para sempre, e nós vamos estar num céu etéreo. Alguns cristãos têm um certo pensamento que eles irão morar no céu para sempre. O céu existe, sim, é um lugar agora, diante de Deus, na morada de Deus, onde os santos que morreram em Cristo estão ali, mas eles estão ali aguardando o dia da restauração de todas as coisas. Eles estão aguardando um dia onde a nova Jerusalém descerá dos céus como uma noiva. Eles estão aguardando um dia, o dia que João viu e que nós cantamos ainda há pouco, um rio, e na margem, do outro lado desse rio, a árvore da vida.
E a árvore da vida faz o quê? Segundo João, ela serve de cura para as nações. Sabe, por vezes nós pensamos que assim, estamos no céu e o céu é o último estágio, a última morada. Um dia, céus e terra estarão o quê? Unidos. Se fundirão assim, ó, céu e terra estarão convergindo em Cristo todas as coisas. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é esperança viva. O Senhor Jesus tem as nações no seu coração. E nós, povo de Deus, povo do reino, povo que sinaliza o reino, precisamos caminhar nessa terra com uma outra postura, com uma outra consciência. O cuidado da cidade envolve a movimentação do povo de Deus. É por isso que nós valorizamos a vida. Você sabe por que nós somos pró-vida? Não é porque nós somos conservadores, não. Nós somos pró-vida, porque nós temos a vida de Cristo em nós, porque Cristo ressuscitou, e a vida de Deus, e nós valorizamos toda a vida na terra. Nós valorizamos a vida. Tudo que sinaliza a morte, que se opõe à vida, se opõe ao povo de Deus, porque nós somos o povo da ressurreição, um povo que não tem medo da morte, que caminha assim, que carrega a sua cruz. O caminho do crucificado é o nosso caminho, mas nós sabemos que tem ressurreição. Existe uma vida proposta diante de nós, e essa é a nossa postura. Eu gosto de usar essa expressão, o povo de Deus olha para o mundo com cara de ressurreição, com vida. Mas por vezes nós estamos sendo ofuscados, capturados por discursos de instrumentalização, de ideologias. Perceba, meu irmão, nós temos uma esperança viva, uma promessa que um dia todas as coisas serão restauradas. Então, no geral, nós cristãos temos uma tendência de pensar e falar muito sobre o céu etéreo. E esse céu que muitas vezes nós falamos, parece muito mais um céu platônico. E às vezes nós arraigamos a nossa esperança aí. Sabe aquela história? Onde, na cabeça de alguns, isso é verdade. Ele ouviu tanto isso, que a eternidade será assim, num lugar onde está todo mundo de branco, com bata branca. Sério, gente? Você está andando para um lado e para o outro, sem muita vida, sabe? Alguns cavalos brancos passando. Jesus está no trono, e de vez em quando, sei lá, dá uns gritos diante dele, adora, volta. Assim, ou na cabeça de alguns é o seguinte: você estará para sempre diante do trono, cantando como um querubim. Não. Se essa é a sua esperança, você perdeu alguma coisa no Novo Testamento. A esperança viva envolve a vida como um todo. Envolve vida real, de fato. E nós precisamos mudar o nosso imaginário. Isso está presente no imaginário cristão do século 21. Não sei se você já ouviu tantas vezes isso. Sabe, eu estou aqui, estou sofrendo, eu quero logo ir lá para Jesus, porque eu quero estar no meu descanso eterno para sempre. E aí você vai confundindo as coisas, não tem mais choro nem dor, e de fato não tem, como se você vai viver o ócio para sempre. Uma ociosidade absurda assim. Não! A vida de Deus, a vida do lugar, a vida do céu, a vida do novo céu e nova terra, é vida do Cordeiro. Tem beleza. Tudo que envolve a criação está ali presente. Culturas humanas, inclusive.
Toda a Escritura está permeada de expectativa ampla e material, meus irmãos. Nós não somos materialistas. E um dos motivos é porque nós sabemos que as coisas materiais agora são passageiras. Nossa esperança não está aí. Mas a vida, a esperança viva, envolve uma vida ampla e material mesmo. Nós estaremos aqui nessa terra, com muito trabalho, com muita alegria. Existe uma promessa, não mais dor ou lágrimas, existe uma alegria proposta diante de nós. Como se configura isso para você? Agora, da maneira como você concebe isso, na sua consciência, no seu coração, determina muito a sua postura agora. Como você vive. Como você se posiciona. A Bíblia começa com a criação original. Criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas. E termina o seu último capítulo com a criação de um novo universo. Novos céus e nova terra. E ali presente está o quê? O alfa e o ômega, o princípio e o fim, a beleza, o Cordeiro de Deus está ali. Nova Jerusalém, o lugar preparado, descendo como uma noiva, e a noiva do Cordeiro, preparada para o encontro. Esperança viva. A primeira expressão explícita dessa esperança, cósmica, por exemplo, está bem vivo nas palavras de Isaías. Isaías 65, no verso 17, fala assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. No judaísmo, meu irmão, na cultura judaica, na cultura antiga, você não tinha muito o conceito de céu, não. Não estava presente. A vida aconteceria na terra. A promessa que um dia, quando o Messias se manifestasse, restaurasse o reino, tudo, a vida na terra aconteceria. É vida terrena. Nós devemos romper com todo tipo de escapismo, com todo tipo de ideia de fuga. Na cabeça de alguns Deus salvou a sua alma. E o sujeito não sabe nem o que significa isso. Alma salva. Olha, a coisa é tão séria que na cabeça de alguns algum ser inanimado, assim, sem vida, estará ali uma alma. Jesus salvou a minha alma. A salvação da alma não é só a salvação da consciência, é o todo do ser humano. Jesus salvou o todo, meu e seu. É por isso que ressurreição dos mortos é ressurreição do corpo. Não é um espírito ali saindo muito bem, meio que vagando, não. É vida. É por isso que nós valorizamos todo tipo de vida na terra. É vida. O cuidado está aí. Por isso que as profissões, as disciplinas, por que tudo isso é importante? Porque nós valorizamos a vida e nós esperamos novos céus e nova terra. Isso tem que estar presente no seu coração. O próprio Jesus, quando falou nesses termos, novo nascimento, em algumas versões, regeneração de todas as coisas, Mateus 19, 28, ele fala, a regeneração de todas as coisas, e associa a mesma palavra, a palavra novo nascimento, ou seja, eu e você, nascemos de novo, significa que nós temos um novo mundo, se aproximando, que é a nossa pátria. E por isso, você percebe, por exemplo, porque o apóstolo Pedro, e aqui ele está falando para os irmãos que estão na região da Turquia, situando você aí, todos esses nomes aqui, eles estão dispersos ali na região da Turquia e mais
expandido um pouco. E como ele começa a sua fala, ele fala assim, eu, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Peregrinos, algumas traduções, forasteiros. Eles estão caminhando na terra, mas o seu coração está exatamente como o coração de Abraão. Eles estão pisando em terras que nasceram, como se não fossem suas terras, porque o seu coração espera a terra preparada pelo próprio Deus, onde Ele é o arquiteto e o executor. Pedro fala o seguinte, olha, vocês que estão aí, nessas regiões, vocês foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Deus elegeu vocês, e como pessoas eleitas, entendam uma coisa, por causa da ressurreição, vocês têm uma esperança viva. E que esperança viva é essa que o apóstolo Pedro está exortando? É que eles precisam viver de tal forma como essa realidade que eles esperam estejam presente na sua postura, na forma como eles falam, na forma como eles se organizam, na forma como eles estão diante do mundo, da cidade, das coisas. Ele vai desenvolvendo, ele agradece a Deus Pai pela vida deles, pela salvação, fala da ressurreição, uma esperança viva por meio da ressurreição dentre os mortos, para uma herança que não é corruptível, uma herança que não é corruptível. Isso tem que estar presente no seu coração quando você caminhar nessa terra. Por isso que nós rejeitamos e repugnamos toda espécie de morte e vida que não seja vida verdadeira no Senhor. No Novo Testamento, os 3 autores apostólicos principais, Paulo, Pedro e João, fazem uma alusão a esse tema. Paulo escreve que toda a criação será um dia liberta da escravidão, de dor e da decadência. Romanos 8, depois você lê 18 a 25. Ele fala assim, a criação será liberta, porque nós ressuscitaremos dos mortos. Um dia os filhos de Deus sairão do túmulo, terão seus corpos glorificados, e a criação estará contemplando a salvação, o seu cuidador, junto com aqueles que pertencem a Ele. Nós não vamos esperar apenas esse momento glorioso para cuidar, não. Nós vamos agir agora. O cuidado com a cidade, com o mundo, com as coisas, com a vida, envolve a postura da igreja que crê na restauração de todas as coisas. A esperança viva. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, mas nós temos uma esperança viva. Uma esperança que não está nas conquistas terrenas, uma esperança que não está numa espécie de vida que beneficia só nós mesmos, não, uma esperança que envolve todo o cosmos. Cristo ressuscitou, e isso tem que ganhar sentido no seu coração e na sua mente. Por que você estuda? Porque Cristo ressuscitou. Por que você estuda saúde? Porque Cristo ressuscitou e nós estamos cuidando de vida. E o Senhor valoriza isso. Por que você está lutando por justiça, meu irmão? Na verdade, esperança viva envolve a prática da justiça. Como comunidade de fé, nós temos muitos movimentos de justiça aqui, nesse lugar. Casa dos Filhos,
projeto com os ribeirinhos, as bases missionárias, e muitos outros movimentos, e de irmãos que estão aqui dentro, que estão fazendo trabalho sério, envolvido com alguma forma de justiça. E sabe o que acontece? Nós falamos da esperança, nós falamos que nós amamos a volta de Jesus, mas nós não nos envolvemos em nada relacionado à justiça. Já parou para pensar? Inclusive, eu quero até apontar algo aqui para vocês. Se parte do seu orçamento não envolve contribuir com obras de justiça, você não está com a vida na esperança. Se dentro do seu orçamento você não tem ali obras de justiça, se não tem algo ali, uma oferta onde você está ali contribuindo, de joelhos, com suas finanças, envolvido com isso, porque eu sei, meus irmãos, tem pessoas que estão super ocupadas no trabalho, desejam participar, mas não conseguem, mas eles estão sim envolvidos, porque eles têm esperança viva, e eles contribuem mensalmente para isso, para que a justiça seja sinalizada, estabelecida na terra. Se obras de justiça não faz parte do seu orçamento, por que você está gritando para Jesus voltar? Se Jesus, que é o justo juiz, que promete ajustar, alinhar todas as coisas, já parou para pensar como nós estamos falhando? Se toda a vida que nós temos consciência que emana de Deus, porque nós não estamos envolvidos com isso. Porque nós estamos tocando num ponto que Jesus bate nessa tecla. Quando envolve finanças, meu irmão, nós estamos falando de um potencial Deus em nossos dias. E aí, se tocou na dor, ali na maior crise das pessoas. Porque nós temos desculpa para tudo. Inclusive, pais que estão aqui, ensine os seus filhos a ofertarem em obra de justiça. E se você é parte dessa comunidade de fé, se você é membro dessa casa, se você é família espiritual conosco, todos nós temos uma responsabilidade de investir em obras de justiça produzido a partir desse lugar. E eu não estou aqui garantido para você, irmão, vamos lá, uma campanha, vai, oferta, as janelas dos céus vão se abrir. Você não sabe o que Deus tem para você. Para de tentar ser motivado por uma ganância. Seja motivado pela esperança viva. Esse lugar não pode ser motivado por ganância. Porque às vezes, no desespero, eu vejo muitos líderes, pastores fazendo isso. Rapaz, vamos fazer uma campanha e prometer mundos e fundos. E clama, Deus vai, faz alguma coisa para ver se o povo muda. Não, irmão, não. Esperança viva. E aqui Pedro fala o seguinte, ó, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, estão caminhando, mas Cristo ressuscitou, vocês têm uma esperança viva, uma herança incorruptível. Por isso viva assim. Dessa forma, caminhe na terra assim. E eu não estou falando isso aqui para vocês, meus irmãos, sabe, para gerar um tipo de comoção momentânea. Porque não é verdade. Aí daqui a pouco some de novo. O copo está no chão de novo. A obra de justiça não vê a cor do seu dinheiro. Você está muito preocupado em pagar suas contas e tentar conquistar certas coisas. É tempo de uma postura diferente de todos nós. Cristo ressuscitou, e a ressurreição precisa ganhar proporções assim gigantescas em nossos corações.
Pedro profetizou que o presente céu dará lugar a um novo céu, uma nova terra, que serão um lar de justiça e paz. Primeira carta de Pedro 3, do 7 ao 13, ele fala assim, novos céus e nova terra, serão um lar de justiça e paz. Por isso, fala aos forasteiros, viva nessa terra, com a vida na justiça e promovendo a paz. Se você, ouça isso, se você é alguém que tem a esperança viva, você promove a paz. Você é um agente de paz nessa terra. Você prega o evangelho, sim. Às vezes tem conflito, sim. O próprio evangelho vai causar um conflito assim, absurdo. Imagina, você prega o verdadeiro evangelho, simplesmente você está falando para alguém, a sua vida é um engano. Existe uma realidade. Só que nós deixamos, pela pregação do evangelho, o Espírito fazer a obra. Nós somos agentes de paz. Promovemos a paz, a justiça. Denunciamos o erro, denunciamos a injustiça. Somos voz profética. Por quê? Porque nós esperamos novos céus e nova terra. Meus irmãos, João relata que viu a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, Apocalipse 21, do 1 a 2. E no mesmo capítulo, ele afirma que os reis da terra e as nações trarão glória ao Senhor. E a cidade, nela jamais entrará algo impuro. Sabe o que é interessante? João está falando que o Senhor tem algo com as nações. Sabemos que algumas coisas serão destruídas. Até porque toda a cultura, ela está entremeada de queda e redenção. Toda a cultura tem aspectos da queda e toda a cultura tem aspectos da redenção. Tem morte e tem vida. Quem é o povo que interpreta e discerne isso? O povo de Deus. Eu e você nascemos de novo com uma missão: interpretar a realidade diante de nós. Interpretar as coisas diante de nós. A árvore da vida é uma árvore de cura para as nações. Toda a cultura. E nós temos diversas, muitas, inclusive na nossa nação. Se você sai, por exemplo, do Amazonas para o Nordeste, tem a cultura nordestina. E qualquer lugar do Brasil você tem uma cultura diferente. Inclusive no nosso estado. Sai da cidade, vai para o interior, temos uma outra cultura. E por causa de um pensamento reducionista, um pensamento medíocre que nós temos, nós ignoramos tudo isso e criamos uma espécie de lugar em Deus que parece mais algo fantasioso que não é realidade. Toda a cultura passará por purificação. E existem muitas coisas nas culturas que serão preservadas, porque isso vem do Senhor. Foi dado aos homens, os homens desenvolveram, porque Deus é o Senhor da cultura. Isso será preservado, purificado da corrupção do pecado. Será preservada para embelezar a nova Jerusalém.
a ressurreição do corpo, a restauração do universo. O velho não será de todo destruído, mas transformado. Assim como nós, se estivermos vivos para a ocasião, seremos o quê? Transformado. Essa é a dinâmica. Essa é a nossa esperança viva, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Por isso que nós fomos escolhidos, separados, santificados, uma vida em santidade. Meus irmãos e minhas irmãs, uma vida de santidade não envolve só uma separação do pecado, envolve uma vida, tem relação com uma vida que está relacionado com tudo que interessa a Deus. Uma vida de santificação valoriza a vida. Se envolve com justiça. Isso é ser crente, meu irmão. Isso é ser crente. Denunciar o pecado, denunciar a injustiça, clamar para o novo céu e nova terra e sinalizar esse reino na terra, agora, presente. Em oração, em vida. Qual o testemunho que você dá? Como você vive? Que reino você sinaliza com a tua vida? Com a sua profissão. Você, um advogado, um dentista, um médico, um arquiteto, um engenheiro. De que forma, quando as pessoas se relacionam com você, recebem o seu serviço, ele não só agradece porque é um ótimo serviço, ou ele tem ali um gostinho de novos céus e nova terra, na forma como você faz as coisas. Santidade. Tem santidade no nosso serviço, meu irmão. Mas é muito fácil para todos nós terceirizarmos as coisas. Ressurreição envolve uma vida onde Deus é glorificado e honrado pela forma que vivemos. Pela forma que vivemos. Alegria, paz, justiça. Como você é conhecido? Como um agente de paz ou alguém da confusão? Ah, fulano de tal é crente. Nossa, arruma um problema. Sempre está criando caso. Ou alguém olha para você e fala, fulano é crente. Cara, que paz que emana dessa pessoa. Fulano de tal é amigo. Ele é amigo por quê? Porque nele ele tem novos céus e nova terra. Entendeu? Tem uma vida presente em nossas vidas. Como família nós convivemos. Às vezes brigamos, às vezes nós conflitamos. Mas se no final das contas não houver perdão, restauração e paz, cadê novos céus e nova terra? Finalizo essa mensagem falando que somos pessoas pela misericórdia de Deus que foram escolhidas para um propósito específico. Todos os cristãos levam uma vida em 2 lugares, mas não uma vida dupla. É paradoxal mesmo. Você está aqui e não está. Forasteiros. Por vezes o sentimento que nós temos que não pertencemos. Mas logo sabemos que nós estamos aqui. E é nesse lugar que a vida de Deus emana, flui. Estrangeiros, não porque temos migrados de onde vivemos agora, porque possuímos uma dupla cidadania. Eram habitantes ali da Turquia, mas cidadãos do reino dos céus. Ah, meus irmãos, eu quero ver essa vida presente em nós.
A Páscoa não foi apenas um momento eufórico. A Páscoa simboliza que um novo mundo chegou, que nós somos capturados, que agora seremos testemunhas em Jerusalém, em Samaria e aos confins da terra, anunciando entre as nações, novos céus e nova terra se aproxima com o nosso Rei, e a vida de Deus pode ser testemunhada. Que façamos como o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não tente, em nome da honestidade, dar ênfase à sua carnalidade. De falar assim: olha, irmão, eu não sou muito aquele para ser seguido, não. Eu amo a Jesus, mas eu sou honesto, tenho os meus erros. Carnal. Você é um carnal, uma carnal. Tenha seus erros, chore por eles e viva a vida de Jesus. Promova a paz, a justiça, a esperança. Converta o seu coração, sua mente, sua vida, seu dinheiro, converta tudo. A vida de Deus está chegando. Novo céu se aproxima. Quando você olhar alguém sofrendo, estenda suas orações, estenda suas mãos. Cuide da cidade, cuide do planeta. Romanos 8, abra sua Bíblia aí. Romanos 8. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Roma, 8, 18. Atenta a essas palavras. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será o quê? Revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam o quê? Revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a glória da liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos no interior, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê na esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. O apóstolo Paulo fala aos irmãos da diáspora: vocês não viram e vocês o amam. Você leu isso aqui, não leu? Eu estou tão feliz por vocês não o viram, mas vocês o amam. E porque vocês o amam, há uma viva esperança. O apóstolo Paulo fala aqui agora: esperança que se vê, não é esperança. Ainda não vimos, mas esperamos e amamos. Converta-se, meu irmão. Converta a sua casa, a sua família. Pentecostes está chegando e existe um testemunho vivo a ser dado pela vida da ressurreição, que é o combustível de novos céus e nova terra e da viva esperança. Fique em pé.